Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula 16. Agora vendo a segunda parte de propagação de calor. Na parte 1, nós vimos a propagação de calor por condução e convecção. Agora aqui a gente vai ver, então, como que o calor se propaga por irradiação. Bom, uma coisa que eu queria dizer antes é sobre a garrafa térmica, que é uma coisa, um dispositivo que a gente tem em comum, né, na nossa residência. Esse dispositivo ele é bem interessante porque ele é construído exatamente para evitar todas as três formas de propagação de calor, e aí você mantém, né, o líquido no seu interior ou gelado ou quente. Nós geralmente usamos para café, enfim, chá. Então, basicamente, ó, ele é constituído no interior por uma câmara espelhada. Note lá, esse espelhado é exatamente para refletir a radiação eletromagnética e não deixar ocorrer a propagação de calor por radiação. Ela tem um vácuo entre as paredes, tá? Entre a parede metálica e a parede de fora, exatamente para evitar a condução, e ele é tampado aqui para evitar a convecção, tá? Então, quem quiser aprender um pouquinho mais, eu recomendo aí pesquisar, porque é bem interessante o conceito de garrafa térmica. Bom, mas a nossa aula de hoje é sobre radiação. E radiação térmica é a troca de calor, é a propagação de calor através de radiação eletromagnética. A gente vai estudar no terceiro ano sobre isso, mas o que nós precisamos saber agora é que é uma entidade produzida por cargas elétricas em movimento, e aí ela se propaga no vácuo. É diferente dos outros dois, tá? Então, por exemplo, o Sol, lá, ele emite ondas eletromagnéticas através das reações nucleares que chega até a gente, tá? Então, no espaço, a principal forma de calor, na verdade, a única, né, é por meio de irradiação. E aí nota então, então a gente assim, vamos definir depois, mais para frente, as propriedades de ondas eletromagnéticas, mas por hora a gente entende então que ele traz calor consigo. Então, se nós analisarmos o calor chegando de um corpo, né, temos vários tipos de fenômenos. Temos o calor então incidente, eu vou chamar de QI, vai ter uma parte de calor que vai ser refletido, tá? Uma outra parte que vai ser transmitido, se o objeto ele for fino, né? E uma parte vai ser absorvida pelo corpo, tá? Note que todos esses três aqui vão de alguma forma afetar o corpo e o ambiente em sua volta, tá? E aí, consequentemente, vai contribuir para o aumento de temperatura, tá? E aí o que acontece? Nós temos alguns parâmetros para medir essas diferentes probabilidades de ocorrer reflexão, absorção ou transmissão, que são algumas grandezas bastante usadas em fenômenos de transporte, que é a absorvidade. São todos grandezas adimensionais, né, mas eu vou chamar de absorvidade a razão do calor absorvido pelo calor incidente, refletividade a razão do calor refletido pelo incidente e transmissividade o transmitido pelo incidente. Isso daqui é importante principalmente para dispositivos ópticos, tá? Que usam sempre essas propriedades, tá? E aí, num equilíbrio de energia, se eu tiver todas essas reações, né, esses fenômenos em equilíbrio, eu sempre vou ter igual a 1 para qualquer corpo. Se eu somar a absorvividade dele, a refletividade e a transmissividade vai ser igual a 1, porque são grandezas geralmente adimensionais e com valores menores que 1. E aí nós temos alguns casos específicos, especiais. Temos aquele corpo que não absorve, não transmite, mas reflete tudo que incide sobre ele. Esse vai ser nosso espelho ideal. Ele é ideal porque, de certa forma, o espelho aí ele absorve uma parte da radiação. E aí nós temos o corpo negro, que vai ser uma entidade bem interessante, né? Que é um objeto que ele vai absorver tudo, tá? Ou também ele pode refletir tudo, mas a ideia aqui é que ele, exatamente esse nome negro, é porque se ele absorve toda a radiação, a gente vai estudar em ondas eletromagnéticas que as cores têm são compostas aí por diferentes radiações no espectro eletromagnético da luz visível. Então, se o corpo ele absorve todas as radiações, ele está absorvendo todas as cores, então ele vai aparecer negro, tá? É diferente de uma camiseta branca, uma camiseta vermelha, enfim, tá? Então, a gente vai investigar um pouco melhor o corpo negro, mas é só lembrar dessa lei dos intercâmbios, né? Devido a esse suíço, que os objetos, então, eles vão irradiar
energia continuamente. Isso é um efeito da temperatura, tá? Então, nós estamos numa determinada temperatura, nós vamos irradiar uma radiação numa determinada frequência, tá? E comprimento de onda. Mas no equilíbrio térmico, então a potência que nós estamos emitindo e a potência que nós estamos absorvendo, elas são iguais se tivermos no equilíbrio térmico, tá? Essa é uma lei muito importante que vai permear nossas discussões. Então, vamos falar um pouco melhor do corpo negro, então. Se todo objeto ele vai emitir uma determinada energia, né, uma determinada radiação, numa determinada temperatura, o corpo negro ele vai ser aquele objeto que vai absorver tudo ou vai emitir tudo, tá? E aí uma das formas, né, de analisar o corpo negro, esse modelo de cavidade, né, você considera uma cavidade oca e aí entra a radiação aqui, ela vai colidindo e aí você coleta o que está saindo de um pequeno orifício, tá? Não entrarei em detalhes aqui, mas é um modelo que tenta representar o corpo negro. E aí um exemplo de corpo negro é a própria fuligem, tá? Então lembra que eu falei que o corpo negro ele absorve tudo? A fuligem ele tem um coeficiente A aqui de absorvidade próximo de 1, tá? É quase um absorvedor completo, tá? Bom, um outro parâmetro que vai ser importante para nós vai ser o poder emissivo, eu vou chamar de E, tá? Que ele é a razão entre a potência irradiada por unidade de área. Então, a unidade do sistema internacional aqui vai ser watt por metro quadrado ou ainda caloria por centímetro quadrado por segundos, tá? Mas note que esse poder emissivo, então, é quanto de energia está sendo irradiada, refletida, enfim, por unidade de área, tá? Então, em um objeto de dimensões extensas, essa é uma grandeza a considerar, tá? Porque considera a área do objeto, tá bom? E aí é através dele que nós vamos estudar, então, o corpo negro. Então, o corpo negro, é, existiram, né? Por que é importante na física? Porque ele foi um é, dos problemas da física que iniciou a revolução da física moderna, tá? Então, antigamente, lá no século XIX, com a física clássica, um dos primeiros das primeiras tentativas a entender o corpo negro matematicamente foi a lei de Stefan Boltzmann, né? Produzida por esses dois austríacos. E aí eles provaram, então, que o poder emissivo de um corpo negro ele é proporcional à quarta potência. Então, se eu aumento de 1 grau a temperatura do meu corpo negro, a intensidade ali, o poder emissivo vai aumentar da quarta ordem, tá? Então vai ser uma relação dessa forma. Poder emissivo, agora Cn, eu vou relacionar com o corpo negro, é proporcional à quarta potência da temperatura, tá? E aí eu tenho um sigma aqui, que é uma constante muito importante, a constante Stefan Boltzmann, que vai valer esse valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado por Kelvin a quarta, tá? Isso aqui é uma constante, não precisa decorar, mas o importante é só saber, então, da lei de Stefan Boltzmann, que o poder emissivo é proporcional à quarta potência da temperatura. Isso para a época foi uma revolução, tá? E aí eu vou então relacionar com a emissividade, né, aquele poder de emissão, a fração de energia que está sendo emitida pelo corpo negro, né, por qualquer corpo, aliás, como a razão da emissividade, do poder emissivo de um corpo qualquer com a do corpo negro. Agora eu estou comparando, então, eu posso expressar então qualquer emissividade de qualquer objeto, de qualquer corpo, em função do corpo negro, tá? E aí eu chego então nessa relação que é a emissividade, o poder emissivo de um objeto qualquer é a emissividade vezes aquele poder emissivo do corpo negro, tá bom? Bom, e por fim, nós chegamos na lei de Kirchhoff para o corpo negro. O Kirchhoff é muito famoso aí pelos seus estudos em eletricidade, mas ele contribui um pouco também para termodinâmica. Então ele disse assim: numa mesma temperatura, a emissividade e a absorvidade de um corpo são iguais. Isso daqui tem a ver com a lei dos intercâmbios que a gente viu, mas ele só quer dizer assim que se o corpo estiver em equilíbrio com o ambiente, o quanto que ele está recebendo e emitindo de energia, eles são iguais, porque ele está em equilíbrio, tá? Somente vai ser diferente a emissividade e a absorvidade se não tiver na mesma temperatura.
tá certo? E é engraçado isso daqui, ele tira essa conjectura dele através das leis da termodinâmica que nós vamos ver nas próximas aulas. E aqui só para mostrar, né, então, o espectro de um corpo negro é dessa forma, né, é um pico assimétrico, e aí você nota que aumentando a temperatura, a intensidade do pico ele vai crescendo de um fator da quarta potência, tá? Bom, aqui eu vou andar um pouquinho, porque agora aqui vem o interessante, que é a história do corpo negro, tá? Então, até o século XX, né, o começo do século XX, o eletromagnetismo, a termodinâmica e a mecânica já estavam bem estabelecidas, tá? E aí o Lord Kelvin, que era o presidente da Royal Society na época, né, ele deu um discurso, ele falou que a física já estava tudo descoberto, que só tinha pequenas duas nuvenzinhas ali que precisavam ser resolvidas no céu límpido da física, tá? É um boato que ele tinha dito isso efetivamente, mas a ideia foi mais ou menos assim. E ele falou: só tem dois problemas que precisam ser resolvidos na física, melhor, que é o experimento Michelson e Morley, que é um experimento famoso que deu negativo, tá? Que envolvia a propagação da luz no éter, enfim. E o outro problema era o problema do corpo negro, tá? Curiosamente, essas duas nuvenzinhas deram a revolução da física, porque a questão lá do éter deu origem à teoria da relatividade de Einstein, e essa do corpo negro foi o nascimento aí oficial da mecânica quântica, tá? Porque qual que é a ideia aqui? Você tinha esses dados experimentais, né, a linha azul, mas você não tinha uma teoria que efetivamente batia aí com essa previsão experimental. E aí, um dos primeiros investigadores e teóricos desse fenômeno foi o Stefan Boltzmann, e como eu falei, eles usaram a física clássica, né, um conceito de densidade de radiação, baseado aí no eletromagnetismo, e chegaram então na sua lei da quarta potência. Mas ainda não estava descrito totalmente aquela curva. E aí chegou Riley Jeans, tá? Esses dois pesquisadores aqui, né? E aí eles consideraram então os modos normais de vibração da radiação dentro daquela cavidade. Tá? Usaram um pouco também de termodinâmica, que a gente vai ver a teoria da equipartição de energia, e chegaram numa relação, tá? Matemática. Só que a relação matemática deles só concordava em baixas temperaturas, tá? Aqui em altas temperaturas, isso aqui ele defasava largamente. Ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, porque a teoria de Heisenberg, isso aqui vai subindo, tá? E no corpo negro não, ele vai descendo a curva, tá? Então, aí chegou esse Wien, tá? E o Wien, ele usou também um pouco de mecânica estatística que estava crescendo na época, né? É, relacionando a distribuição de energia num gás Maxwell-Boltzmann, a gente vai ver um pouquinho melhor de mecânica estatística mais para frente. E ele previu o máximo, né? Só que a lei dele, ele adequava muito bem a altas temperaturas. Então, você tinha em baixas temperaturas a lei de Rayleigh-Jeans que batia muito bem, e em altas temperaturas tinha a lei de Wien, tá? Que batia muito bem também. Só que ambas não concordavam e aí você não tinha um ajuste perfeito aqui, tá? E aí é aí que surge a mecânica quântica, porque chega o Max Planck e ele considera então a vibração dos átomos lá dentro da cavidade do corpo negro como quantizados, tá? Osciladores harmônicos quantizados. Isso aqui não tinha nenhuma previsão, nenhum significado natural, tá? Na época era totalmente desconhecido. Os próprios diários dele, registros dele, informam que ele foi uma tentativa dele de desespero para tentar concordar. E aí é bem bonito que ele mostra que se você considerar a energia quantizada do corpo negro dentro da cavidade, você ajusta muito bem a curva, tá? E aí ele ficou muito famoso porque isso aqui se provou ser verdadeiro. Então a natureza ela tem energias quantizadas quando você tem aí uma entidade física localizada, presa, tá? E aí, então ele é considerado o pai da mecânica quântica, tá? Então, o corpo negro, ele foi o primeiro fenômeno, objeto, né, a nível macroscópico que envolve uma explicação quântica.
Bom, e aí, só continuando aqui, temos também outras definições importantes, que é a potência irradiada. Então, nós podemos exprimir aquela potência que ela é jogada, né, pelo corpo, é irradiada, em termos da temperatura. Então, vai ser o poder emissivo vezes a área, tá? Desculpa que estou aqui. O poder emissivo vezes a área. E aí você, usando a lei de Stefan Boltzmann, você exprime, então, essa potência em termos da área, da quarta a ordem de grandeza da temperatura, a constante Stefan-Boltzmann e a emissividade, tá? E aí, notem, se então ele não tiver em equilíbrio com o ambiente, vai ter aí uma transferência de energia líquida, né, que é o calor. Então, a potência líquida, nesse caso, você tem que então subtrair as temperaturas do ambiente e do objeto, tá? Se o ambiente tiver maior, tá? Se a temperatura do ambiente for maior que a temperatura do objeto, a potência líquida é positiva porque está entrando mais energia no objeto, tá? É do quente para o frio. Se a temperatura do ambiente for menor que a do objeto, então a potência líquida é negativa porque o objeto ele está emitindo calor ao ambiente, tá certo? E essa questão de potência e também temos uma relação de força, pressão de radiação, tá? Eletromagnética foi muito bem vislumbrado por esse experimento do radiômetro de Crookes, tá? Que esse sujeito aqui ele foi muito importante para a física atômica porque ele desenvolveu aí o tubo de Crookes, tá bom? Bom, prosseguindo, onde nós vemos o fenômeno de radiação, tá? É principalmente no efeito estufa, tá? O efeito estufa ele não é de todo mal, tá? Porque, notem, é uma proteção natural do planeta, né? Então, você tem o planeta Terra, você tem uma camada de ar aqui, né? Principalmente aqui a camada de ozônio, enfim. Então, quando a radiação solar ela chega, uma parte é refletida e uma parte ela é absorvida, transmitida pela camada, tá? E aí quando chega na Terra, uma parte é refletida, só que aí a camada de ozônio aqui, ela reflete novamente de volta à Terra. Isso é positivo porque isso mantém a temperatura da Terra adequada à nossa vivência, tá? O que acontece é o seguinte, a poluição ela está aumentando a espessura dessa camada, então cada vez mais nós temos mais radiação presa ali na nossa Terra, tá? Isso que está fazendo as temperaturas aumentarem. Então, a culpa não é do efeito estufa, é da poluição causada pela humanidade. Um outro exemplo bem bacana são as estufas de plantas, tá? Porque a ideia é a mesma. Então, entra a radiação solar, né? E a radiação solar é importante para as plantas fazerem a fotossíntese, tá? Então entra a radiação solar e aí esses vidros externos aqui, eles bloqueiam uma parte da luz solar, ela ser de volta aqui para a atmosfera. Então fica um ambiente um clima mais ameno aqui e também mais quente, né? E também mais iluminado, que para as plantas é bom, tá bom? Outro caso, né? Sensores de radiação infravermelho. E aí são sensores que detectam essa radiação infravermelho e no caso do espectro eletromagnético que a gente vai falar, o infravermelho em especial, ele é relacionado com o calor, tá? Então, por exemplo, nós podemos ter sensores que detectam a radiação infravermelho e nós podemos saber onde está mais quente e onde está mais frio, tá? O nosso próprio corpo. Então, por exemplo, dispositivos de segurança baseados em infravermelho, eles detectam, então, corpos quentes, tá? Então, todos os animais aí, incluindo nós, humanos, que temos o corpo quente, nós somos detectados facilmente aí por radiação infravermelho. Então, num dia escuro, usando a sua visão normal, você não vê nada, mas se você usar um sensor infravermelho, você vai ver animais de corpo quente, tá bom? Bom, aí eu tenho um último exemplo aqui, só para finalizar. Então, considere a pele de uma pessoa, tem emissividade 0,70, a área então exposta da pele é 0,27 metros quadrados, a temperatura da pele é 37 graus e do ambiente é 27 graus. Então eu quero saber aqui, primeiro, o poder emissivo da pele. E aí nós vimos então que vai envolver emissividade, a constante Stefan-Boltzmann e a quarta potência da temperatura. E a temperatura da pele é 37 graus.
Então aqui eu vou colocar os valores e vou usar então o valor em Kelvin da temperatura, tá? Da pele. E aí chegando, você chega então fazendo as contas num valor aproximadamente de 366,5 watt por metro quadrado. Lembra aí das unidades de medida e muito cuidado. Por que eu sei que é watt por metro quadrado? Por causa da constante Stefan-Boltzmann. E note que como tem Kelvin aqui, eu não posso usar a temperatura em graus Celsius, tá? Muito cuidado com as unidades. Depois eu quero saber a potência líquida da pele para o ambiente. Então agora eu vou descontar então a temperatura do ambiente, que é 27 graus. Como o ambiente está menos quente do que uma temperatura menor do que o do pele, vai ser a potência líquida vai ser negativa. Vou usar os valores em Kelvin novamente. Eu vou chegar em uma potência líquida de aproximadamente menos 12 watts, tá? E aí note que agora a potência é em watts, porque agora eu estou multiplicando a área, tá? E por fim, eu quero saber o modo da quantidade de energia líquida irradiada pela pele em uma hora. A potência, então, é o, é, é o calor ou trabalho pelo tempo, então a energia que eu quero saber é multiplicar a potência líquida pelo tempo. Só que o tempo eu tenho que usar em segundos e não em horas, então vou usar 3.600 segundos. Isso vai dar aproximadamente menos 43,8 quilojoules, tá bom? Então essa daí é a taxa de energia que o corpo perde por irradiação em uma hora, tá? Isso, veja que são valores aqui a considerar, são valores normais aqui do nosso ambiente. Então, o fato de nós termos uma temperatura mais elevada, nós já gastamos energia com o ambiente. Ok? Gente, então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima.